a questão número 9, né? Na questão número 9, ele disse que uma temperatura é indicada na escala Fahrenheit por um número que é o dobro correspondente indicação na escala Celsius. Se eu digo que a temperatura na escala Celsius é X, na escala Fahrenheit é 2x, porque ele disse que é o dobro, né? Então, nós sabemos as duas regrinhas, que é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Essa é a nossa regrinha. Se TC é X, TF é igual a quanto? 2x, né? Menos 32 sobre 9. Então, só é a gente resolver fazendo aqui meios pelos extremos. Que aí fica o 5, que multiplica o 2x, né? Menos 32, igual a 9x. 5 vezes 2x dá 10x, 5 vezes 32, a gente sabe que é 160. O 9x está positivo, vem para cá, negativo. E o 160 está negativo, vai passar positivo. 10x menos 9x dá só o x, que é igual a 160. Então, se x é 160, x é quem? Graus Celsius, que é 160. E quem é em Fahrenheit? É 2 vezes o 160, que dá igual a 2 vezes 6, 12. Vai 1 e 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então, 320 graus Fahrenheit, né? Então, vamos para a questão 10. Na questão 10, ele diz assim: a figura mostra a correspondência entre a escala Celsius e a escala Gearan, né? Usada na cidade americana de Gay Horse. Aqui é o grau Celsius e aqui o Gearan. Aqui na grau Celsius é 6 e no máximo 78. Na escala Gearan é menos 4 e o máximo 108. Ele disse que se você fosse viajar para Gay Horse e soubesse que lá nessa época do ano a temperatura média anda em torno de 24 graus Gearan, então 24 graus Gearan, ele está positivo, então vai ser aqui no meio, né? Então, vou marcar logo aqui o 24 graus Gearan. Ele quer saber se nós vamos levar agasalhos pesados ou roupas leves. Para isso, nós temos que descobrir qual é esse valor na escala Celsius. Então, aqui a gente tem que fazer do mesmo jeito, pequeno em cima do grande. Então, fica 24 menos 4 sobre 108 menos 4. E aqui na escala X, ou Celsius, é C menos 6 sobre 78 menos 6. Então, a gente faz a nossa continha. 24 menos com menos, mais. 24 mais 4 dá 28. E 108 mais 4, 8 e 4, 12. É igual a C menos 6 sobre 78 menos 6 vai dar 72. Então, nós vamos fazer aqui meios pelos extremos. Que aí eu já tenho o valor de
112, que vai multiplicar C menos 6, igual a 28 vezes 72. Então, multiplicando chuveirinho, 112C menos quem? 6 vezes 112, que dá 672, igual a quem? 28 vezes 72, que dá 2016. Esse número está negativo, vai passar para o outro lado, positivo, né? Mais 672. Então, 2016 mais 672 vai dar 2.688. O 112 que está multiplicando vai passar dividindo. E a resposta vai ser 24 graus Celsius. Bem bonitinho. Já na questão 11, a questão 11, nós temos já um gráfico, né? Esse gráfico lindíssimo. Nós temos assim, desse lado nós temos o mínimo, que é 20, e o máximo, que é 80, e isso na escala Celsius. E aqui na escala X, o 50. E a nossa reta unindo esses pontos aqui, do 20 até lá do 50. Então, é a mesma coisa. Ele quer saber qual a temperatura na escala X, que corresponde à temperatura de ebulição da água. Sabemos que a ebulição da água, ela ocorre quando tem os nossos 100 graus Celsius. Então, vamos olhar aqui a escala Celsius. O que está desenhado aqui no gráfico é de quem? Começa no 20 e termina no 80. Essa escala X, ela corresponde bem bonitinho aqui, ó, o ponto de união é o 80 unido com o 50. Então, eles têm o mesmo tamanho, correspondem à mesma coisa. E aqui nesse ponto, que é o 20, está onde na escala X? O 0. Então, o que ele quer é a temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição da água é 100. Qual vai ser esse correspondente na escala X? Que eu não sei ainda, né? Nós não sabemos, mas vamos encontrar agora. Faz do mesmo jeito, o pequeno em cima do grande. O pequeno, que é 80 menos 20, em cima do grande, que é 100 menos 20. Do mesmo jeito aqui, ó, 50 menos 0 sobre x menos 0. 80 menos 20 dá 60 e 100 menos 20 dá 80. Podemos cortar esses zerinhos, fica 50 sobre x. Então, a gente resolve aqui meios pelos extremos, que fica 6x igual a 8 vezes 50. 5 vezes 8, 40, né? Então, o 6 que está multiplicando vai passar dividindo, que é 400 dividido por 6. Para agilizar aqui, 400 dividido por 6 vai dar igual a 66,66 infinitamente. Aproximadamente 66,7 graus, né? Já que é uma dízima periódica. Aí a gente agora vai para a questão 12. Na questão 12,
Ele diz assim: um certo dia, na cidade de Salvador, o Serviço de Meteorologia anunciou uma temperatura máxima de 40 graus. Temperatura máxima de 40 graus Celsius e uma mínima de 25 graus Celsius. Com a variação de temperatura entre os instantes que foram assinalados as temperaturas máximas e mínima. Quando ele fala de variação, é só a gente fazer a continha de menos. Variação de temperatura vai ser a máxima menos a temperatura mínima, que vai dar igual a 15 graus Celsius, a nossa variação. E qual o valor dessa variação de temperatura expresso na escala Fahrenheit? Já fizemos isso no começo. Variação de temperatura na escala Fahrenheit é só multiplicar 1,8 vezes a temperatura na escala Celsius, porque a escala Fahrenheit ela é mais precisa. É quase 2 quadradinhos, 2 tracinhos para cada um na escala Celsius. Por isso que o valor é de 27 graus. Na questão 13, existe a possibilidade de as variações de temperatura na escala Celsius e Fahrenheit serem expressas pelo mesmo valor numérico? Observe aí, você acha que é possível isso? Já que um é quase o dobro do outro. Meio difícil, né? Então, vamos para a questão 14. Em um termômetro de líquido, a propriedade termométrica é o comprimento Y da coluna de líquido. O esquema a seguir representa a relação entre os valores de Y em centímetros e a temperatura T em graus Celsius. Para esse termômetro, qual a temperatura T na escala Celsius quando Y assumiu o valor de 20? Então, a gente vai fazer aqui a nossa continha de novo. Bem rapidão. Nós temos aqui que ele falou que aqui é 40 graus Celsius, corresponde a 15 centímetros na escala Y e aqui é a escala Celsius. Quando eu tenho T, aqui vai corresponder a Y. E aqui 75 vai corresponder a 100 na escala Celsius. Ele falou para esse termômetro qual a temperatura T na escala Celsius quando Y assumiu o valor de 20. 20 está entre 15 e 75, né? Então, que bom que é aqui o nosso valor 20. Aí faz o pequeno em cima do grande, o pequeno em cima do grande. Vocês já estão se acostumando a resolver essa continha. Então, aqui fica 20 menos 15. Aqui, ó, 20 menos 15. Sobre quem? 75 menos 15, que é o grande. Aqui do outro lado é T menos 40, que é o pequeno, e 100 menos 40. 20 menos 15 dá 5. 75 menos 15 dá o 60, igual a T menos 40 sobre quem? 60, olha. A gente já pode simplificar. Fica T menos 40 igual a 5, ou seja, T é 5 mais 40, que é o nosso 45 graus Celsius. Muito bem. Ótima questão. Aí vamos para a questão 15. Na questão 15, a temperatura corporal humana pode variar entre 35 e 42 graus Celsius.
Determine os valores desses limites na escala absoluta Kelvin. Então, questão 15, letra A. Determine esses valores na escala Kelvin. Vai ser o 35 mais 273 e o 42 mais 273. Que é a temperatura, né? Determine esses limites. Que aí fica 35 mais 273, 308. E 42 mais 273, que dá o 315. E a letra B, calcule a variação quando a temperatura de uma pessoa se altera do menor para o maior dos valores citados acima, nas duas escalas. Nós sabemos que a variação de temperatura na escala Celsius é a mesma variação de temperatura na escala Kelvin, porque as duas escalas têm as mesmas divisões, são escalas centígradas. Do ponto de gelo ao ponto de fusão ou ao ponto de vaporização são divididas em 100 pedacinhos iguais, tanto na escala Kelvin como na escala Celsius. Por isso que essa variação de 42 e 35, que é da menor para a maior, né? Então, fazendo aqui 42 menos 35, que são 7 graus Celsius. É o mesmo valor de 7 na escala Kelvin. Aí a questão 16. Num determinado dia em São Paulo, a temperatura ambiente foi igual à de Londres. Sabendo que nesse dia a temperatura de Londres foi 50 graus Fahrenheit, qual é essa temperatura em São Paulo, na escala Celsius, né? Então, vamos fazer. Se eu tenho aqui temperatura na escala Fahrenheit, 50 graus, qual é essa temperatura na escala Celsius? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Nós já conhecemos essa regrinha. Então, TC sobre 5 é igual a 50 menos 32 sobre 9. E a gente faz meios pelos extremos. Quanto é 9 TC é igual a 5, que multiplica 50 menos 32, que dá 18. Então, 9 TC vai ser 18 vezes 5, que dá 90. Então, TC vai ser igual a 90 por 9, que deu igual a 10 graus Celsius. Então, 50 Fahrenheit é a mesma coisa de 10 graus Celsius. Estava friozinho lá, né? Depois dá 17. A 17 é igual ao gráfico que a gente já tinha resolvido antes. Questão de gráfico é muito fácil, porque nós já temos os pontos bem definidos. Aqui é 50, lá em cima 200. Aqui embaixo é 30 e aqui 150. Nós temos o ponto mínimo e o ponto máximo. Fazendo aqui o nosso gráfico. E ele diz: o gráfico representa a variação entre duas escalas termométricas lineares, x e y. De acordo com o gráfico, a temperatura de 150 graus Y
corresponde a quantos x? Então, a gente vai transformar isso de uma maneira que a gente já conhece, só para facilitar visualmente. Que aqui eu tenho em pé o y vai de 50 para 200 e o x vai do 30 para 150. Isso é o x. E ele tá pedindo para a gente saber o valor de 150 y, quanto equivale na escala x. E 150, como está entre 50 e 200y, a gente já faz aqui o pequeno em cima do grande. E o 150 tá aqui no meio, né? Então, fica 150 menos 50 sobre 200 menos 50. Vai ser igual a quem? A x menos 30 sobre 150 menos 30. 150 menos 50 dá 100. 200 menos 50, 150. Vai ser igual a x menos 30 sobre 120. A gente pode cancelar um zerinho só para melhorar a nossa continha. Aí fica 15, que vai multiplicar x menos 30, é igual a 12 vezes 100. Como é que a gente resolve aqui? Chuveirinho. 15x igual a 30 vezes 15. Opa, menos, né? Menos 450. Vai ser igual a 1.200. Então, 15x vai ser igual. O 450 está negativo. Passa para o outro lado. Positivo. Nós temos 1.200 mais 450, que dá 1.650, e o 15 que está multiplicando vai passar dividindo. Dividido por 15 vai dar igual a 110 graus X. Muito bem. Tá ótimo. Para medir a temperatura de uma pessoa, devemos manter o termômetro em contato com ela durante um certo tempo. Por quê? Porque nós temos que atingir o equilíbrio térmico para que o termômetro realmente fique com a mesma temperatura do corpo da pessoa, até que os dois fiquem com a mesma temperatura. Então, assim, eu vou saber exatamente qual é o valor, né? Você acha seguro comparar a temperatura de dois corpos através do tato? Então, a gente sabe que não, porque se eu tivesse limpando o congelador e fosse ver se o meu filho estava quente, com febre, eu ia pensar que ele estava morrendo, né? Porque o nosso tato, ele não mede bem a temperatura, ele não é termômetro, né? Então, não dá certo. E a questão 20, vamos lá para a questão 20. Na questão 20, nós temos o mesmo graus né? Nós temos aqui a temperatura. Na escala vai 90, 0 e aqui menos 10. E vai até os 50 graus Celsius. E nós temos a nossa reta do menos 10. Isso daqui é em graus Celsius. Comparando-se a escala E de um termômetro com a escala Celsius, obteve o seguinte gráfico de correspondência entre as medidas. Quando o termômetro C estiver registrando 90 graus Celsius,
O termômetro E vai estar registrando quanto? Então, nós vamos transformar isso para aqueles pauzinhos que a gente está acostumado a estudar, né? Aqui a escala E e aqui a escala Celsius. Na escala E, nós estamos vendo que começa com menos 10 e esse ponto corresponde ao 0 na escala Celsius. E nós temos o outro ponto lá em cima, que corresponde a 90, que é o mesmo valor de 50 graus Celsius. 90 graus é. E ele está pedindo quando for 90 graus Celsius. Quanto é que vai valer isso na escala E? Eu não sei. Vamos descobrir. E a gente faz então o pequeno em cima do grande. O pequeno, que é 90 menos 10, em cima do grande, que é E menos 10. Igual a 50 menos 0 sobre 90 menos 0. Menos com menos, mais. Então, 90 mais 10, 100. E aqui fica E mais 10. Igual a 50 sobre 90. Cortando esses dois zerinhos, só para facilitar, né? Nós temos que esse 5, fazendo aqui meus pelos extremos, 5 vai multiplicar E mais 10, igual a 9 vezes 100. Então, multiplicando em chuveirinho, 5E mais 50 igual a 900. Então, 5E vai ser igual a 900 menos 50, né? Então, 5E vai ser 850. Esse número que está multiplicando vai passar dividindo. E a gente vai ter 850 dividido por 5, que dá igual a 170 graus E, que é justamente lá em cima aqui, 170. Tá acima de 90 graus E, então deduzindo que está correto. E a última, nós temos aqui as indicações para o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água sob pressão normal. 2 termômetros, um na escala Celsius, outro na escala Fahrenheit, distam 20 centímetros, conforme a figura. A 5 centímetros do ponto de fusão do gelo, os termômetros registram temperaturas iguais. Então, quais serão, né? Então, vamos ver aqui.